Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter nossa aula referente ao capítulo 10 do livro texto, que começa na página 69 e vai até a página 72, tá? É essa parte que eu vou pedir para vocês fazerem o resumo depois que assistirem a aula, da página 69 à página 72, uma aula que se refere à transição do feudalismo para o capitalismo, da Idade Média para a Idade Moderna, aquele conjunto de transformações que acabaram levando à adoção do capitalismo como forma efetiva, né, de produzir riqueza, de modo de produção, como modo de produção predominante no Ocidente. Tá? Então, nós já vimos que o nosso ponto de partida é sempre as cruzadas e a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo. Comércio que ficou fechado durante muito tempo por conta dos árabes e que agora está se reabrindo, né, com rotas comerciais em diferentes direções. Lembrando também que as cruzadas proporcionaram a redução do poder da nobreza, o enfraquecimento da nobreza e a reabertura do comércio, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, começa então a se formar, né? Isso tudo a partir do século XI, das cruzadas, tá? É a crise do sistema feudal. Todo sistema que atinge o seu auge, a partir dali ele começa a entrar em decadência, né? E as condições para a superação dele surgem de dentro para fora, né? Da infraestrutura econômica para a superestrutura social. Uma série de mudanças técnicas a partir do século XI permitiram o aumento da produção agrícola e o aumento da população. Por exemplo, a utilização do arado de ferro, que, ao contrário do arado de madeira, podia atingir camadas mais profundas do solo, aumentando a produtividade, graças ao melhor aproveitamento dos nutrientes desse solo. A rotação bienal foi substituída pela rotação trienal de culturas, permitindo que uma parte maior do solo pudesse ser aproveitada e fazendo a divisão entre elementos que pudessem fixar nutrientes no solo, tá? Também o cavalo para puxar o arado com mais força, né? Aumentando aí o seu rendimento, sendo que esse arado parou de ser apertado no ombro, ou perdão, no pescoço do bicho e começou a ser colocado no peito dele, né? Aumentando o rendimento e a resistência. E os moinhos para fabricar a farinha, né? Aumentaram a sua produção aí graças à utilização do vento ou da água, né? Então esse conjunto de modificações acaba permitindo uma maior produção agrícola, e a partir dessa maior produção agrícola, nós temos também o aumento da população. Aumento da população. Por outro lado, já não havia necessidade de tantas pessoas para trabalhar na agricultura. Né? Sempre assim, sempre que há um salto tecnológico na agricultura, a liberação de mão de obra. Tá? E com o enfraquecimento da nobreza, essa mão de obra começa a se deslocar para as cidades medievais, tá? Os chamados burgos. Além disso, você pode perceber por aqui, com as cruzadas, nós temos, né, novos centros comerciais se estabelecendo. As rotas aqui do Báltico, controladas pela Liga Hanseática, as rotas transalpinas, né, atravessando a Europa Central, as feiras aqui na França, e as rotas do Mediterrâneo, que passavam principalmente pela Itália. Tá? Essas feiras medievais, então, eram os grandes acontecimentos das cidades anualmente, né? Fazendo com que o comércio fosse reativado. Tá? Surgem também, nessa época, associações de produtores dentro das cidades, as chamadas corporações de ofício e as guildas mercantis. Cada corporação, cada ofício tinha a sua corporação. Corporação do sapateiro, do marceneiro, do padeiro, tá? Com os seus vários graus hierárquicos, né? O mestre, depois lá o aprendiz, embaixo lá, né, o jovem que já ia trabalhar lá. Então, nós vamos tendo lá o jornaleiro, né, uma pessoa que trabalha por uma certa jornada de trabalho. Essas pessoas, elas vão aprender uma profissão e vão trabalhar exatamente de acordo com as normas da corporação dentro
da cidade. Surge também, olha aqui, ó, a atividade bancária, né? Então, nós passamos a ter aí a burguesia emprestando dinheiro, recebendo dinheiro, né? É a atividade bancária. Como já falei, então, o grande momento é as cruzadas, né? Que acabam possibilitando a reabertura do comércio medieval. Tudo isso acontecendo mais ou menos aí no período para a Europa oriental, para a Europa feudal curto, né? Que eram aí, sei lá, 200, 300 anos, né? As cruzadas em direção ao Oriente, nós já tivemos uma aula todinha aí sobre as cruzadas. Promovem durante algum tempo a reconquista de Jerusalém, mas principalmente enfraquecem a nobreza, fortalecem o poder do rei, permitem o reaparecimento do comércio e o aumento lá das cidades medievais. Aí nós entramos na crise do século XIV, tá? Essa crise do século XIV se dá em função da desorganização da produção agrária, a chamada Grande Fome, e também a chegada de uma doença vinda do Oriente, não é o Covid, era a peste negra, né? A peste negra, que é, na verdade, uma peste bubônica, né? Que acaba desencadeando aí uma mortalidade gigantesca lá na Europa. Fala-se de 1/3 a metade da população europeia, mas é tudo estimativa, você não tem censo da população para saber quantos morreram, né? Tá? O que se sabe é que o rato carrega uma pulga e essa pulga carrega no estômago dela um parasita, então, parasita do estômago da pulga do rato acaba matando metade da população europeia dessa época. Tá? Ó, quanto mais quente, mais gente morrendo, né? Até que aqui na região mais ao norte quase não houve essa disseminação. Tá? Por outro lado, uma outra parte dessa crise se dá em função da guerra entre a França e a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, uma guerra entre duas nações cristãs, né, que acaba com a vitória da França. Essa guerra que foi motivada porque o rei da Inglaterra queria, achava que tinha direitos sobre o trono francês e também havia um interesse sobre uma região altamente desenvolvida de lá da Europa chamada Flandres, que acaba no final ficando tudo aí para a França. E fornece à França a sua principal mártir até hoje, né? Joana d'Arc, né? A Virgem de Orleans, conseguiu aí vitórias militares extraordinárias, mas acabou sendo queimada. Por outro lado, há também uma crise ligada às jaqueries, né? Os camponeses que não aguentam mais ser explorados, pegam em armas contra os nobres, né? As jaqueries, tá vendo? Revoltas camponesas contra a nobreza. A nobreza não estava acostumada com isso, não, né? Nobreza, então, perdendo parte das suas terras, tá? Camponeses se livrando da servidão, a burguesia criando as suas próprias cidades, tá? Isso aí é o nosso renascimento comercial e urbano, e a nobreza deixando esse poder, e por outro lado, a burguesia chegando ao poder, né, numa aliança com o rei e passando de uma classe em si para uma classe para si, uma classe com seus próprios valores. Bom, essa aqui então é a aulinha sobre a revolução urbana e comercial. Peço que você faça o resumo, faça os exercícios no caderno do aluno e faça também os exercícios no caderno de exercícios. Mande para mim as lições que você for fazendo por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? Boa sorte, aguardo aí as suas lições, suas dúvidas e namastê.